Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje à noite, a convite da ProSoja e para esse belíssimo evento em Tex. Bom, nós vamos falar com vocês, eu tenho meu tempo aqui bastante controlado, né? Bom, nós vamos falar um pouco de cenário de rentabilidade para a próxima safra. Dentro desse contexto, nós temos alguns estudos desenvolvidos aqui no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, com a colaboração do pessoal da Fiagril, com o Rony, com o senhor Reinaldo, a Marciele nos ajudou durante um tempo. E esse trabalho vai ser exposto para vocês de forma muito didática e conclusiva, não é? Bom, nós vamos falar aqui basicamente sobre a situação econômica mundial. Alguns eventos vêm ocorrendo recentemente, mudando um pouco o cenário, e é importante que vocês tenham uma visão mais ampla da situação externa, que vai interferir na vida de vocês, sem dúvida. Mercado doméstico do agronegócio, oferta e demanda de soja e milho, situação dos produtores de soja do Mato Grosso, e aqui o nosso modelo de Lucas do Rio Verde, e demais regiões do país, ok? O primeiro slide que nós temos é para contextualizar a questão da crise. Veja que nós tivemos crises passadas, do petróleo, depois de 82, que o Brasil ficou inadimplente, e naquela época não existia globalização, o neoliberalismo ainda não tinha se apresentado para o mundo, e as crises eram separadas. Quando dava crise na Europa, que é o azul, aliás aqui não apareceu nenhuma, mas quando dava crise nos Estados Unidos, não dava crise na Europa, e aí as coisas tinham, por serem segmentadas, efeito mais limitado. Agora veja agora, depois da globalização, nós tivemos uma crise sincronizada. Quando deu problema nos Estados Unidos, deu problema na Europa. E nós agora vamos viver uma segunda onda, que é o problema da Europa, gerando problema aqui e nos Estados Unidos também. Porque agora está tudo ligado, tudo interligado. Com a globalização, estão todos de mãos dadas, né? Para cima ou para baixo. Então esse é um exemplo do que ocorreu, e agora vamos falar de uma nova etapa que temos para vir. Aqui está a zona do euro. Todos os países coloridos, né, e não os de cinza, mas esses aqui, pertencem à zona do euro, né? E nós temos agora a seguinte situação. Começando com as letras que o mercado financeiro batizou, nós temos os PIGs: Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. São países que estão enfrentando duras situações de contas públicas. Não fizeram a lição de casa. Não mantiveram a situação fiscal sob controle. E receberam investimentos de Alemanha e França e dos países do norte, Holanda também, para que sua infraestrutura fosse construída, para que pudessem equalizar a sua situação com os demais países da Europa. Ótimo. Só que o que aconteceu depois? Eles continuaram perdulários, continuaram gastando, e hoje vão pagar uma conta alta, e vão arrastando a Europa para junto. Bom, quando criaram essa sigla PIGS, que em inglês, traduzindo literalmente, significa porcos, gerou um mal-estar enorme na comunidade financeira desses países. Aí arrumaram mais um para pôr no grupo, colocaram a Itália, agora tem 2 Is, então agora não são mais os PIGs porcos, né? Bom, aqui nós temos mais 2 importantes agentes nessa história, que são os 2 que estão bancando a conta, França e Alemanha. O problema agora é o seguinte: a Alemanha não quer mais bancar a conta, porque é a velha história, é como se você estivesse financiando estradas, pontes, armazéns, escolas, universidades na Bolívia, no Peru, no Paraguai, e esses países, depois que vocês montaram toda a infraestrutura lá, e vocês ligaram a sua moeda com eles, eles não cumprem as determinações fiscais e são perdulários e quebram. E agora eles falam assim: gente, quebrei, e agora vocês têm que pagar a conta também. É lógico que todo mundo vai falar: não, o contribuinte alemão não quer mais pôr dinheiro lá. E esse é o grande drama que a Europa vive, porque se eles não bancarem a conta desses próximos candidatos, o euro acaba. E essa é a grande dúvida: que situação vai ser no futuro? E alguém fala assim: mas Pimentel, eu estou em Lucas do Rio Verde, o que significa isso para nós? Bom, só para vocês terem uma pequena ideia
Essa semana, hoje, o câmbio chegou a bater 1,89. E a soja caiu 22 centavos. Por causa da Grécia, que é o primeiro agente dessa história. O buraquinho deles é 2 vezes o tamanho do buraco da Argentina. A Argentina quebrou com 72 bilhões de dólares. O pacote de ajuda da Grécia é 110 bilhões de euros. Então, dali, para contaminar agora Portugal, é muito fácil. O mercado já está tendo como Portugal como a próxima bola da vez. As agências de regulação de risco, de rating, elas estão já dando downgrade para Portugal e Espanha junto. Agora, aqui a confusão é grande, minha gente. A Espanha é um país que tem uma economia muito maior. E se ocorrer o problema lá, vai refletir no crédito em todo o planeta. Por quê? Quem empresta para esses países? Os bancos. Os bancos emprestam para países. O Barclays, o STB, Credit Suisse, Rabobank, todos esses bancos emprestam para países. Então, o que acontece? As dificuldades que os estados, porventura, tiverem, vão ser devolvidas para o mercado financeiro. E isso é um problema para nós, que dependemos de crédito de terceiros para trabalhar. Então, vamos lá. Efeitos de curto prazo. O dólar subindo, hoje já subiu, soja caindo, crédito com potencial para reduzir num eventual agravamento dessa crise. Médio prazo, nós teríamos o dólar voltando, não é? E provavelmente voltando com força, a soja aí sim subindo, os commodities novamente, os ativos reais, né? E o crédito, depois que cair, ficaria estável. Olha a situação de desemprego da Europa, minha gente. Alemanha, por isso que eles não querem mais emprestar também, porque o que acontece? Eles já têm problemas demais, 10% de desemprego. Olha o Reino Unido, saiu de 4 para 9. Veja só a França, saiu de 9, veio para 10,3. Também tem seus problemas. Agora a Espanha, minha gente, que é uma dos PIGs, saiu de 9 para 20. 1 a cada 5 espanhóis estão desempregados. E sem perspectiva de recolocação, porque boa parte desse contingente de desempregados vem da construção civil, que passou por um processo de bolha especulativa e está parado agora. Veja só os Estados Unidos, saiu de 5,1 para 10. Outro problemão, muitos desses americanos também não têm recolocação. Japão, saiu de 10 anos de recessão e agora está outra crise. Um país que depende da demanda global por bens industriais e está lá. E o Brasil, com o governo Lula, tudo mais. Eu ouvi de um alemão uma vez, quando eu fui fazer estágio na Europa, que ele falou assim: eu admiro o Brasil. Isso na minha reunião inicial com ele. Admiro muito o Brasil, gosto muito do seu país. Falei, poxa, que legal, estou orgulhoso. Falei, sabe por quê? Porque vocês brasileiros estão tentando destruir ele há 500 anos e ainda não conseguiram. Foi isso que o cara falou para mim. Bom, acaba com qualquer ânimo, né? Mas veja lá, é uma realidade. Se o Estado não atrapalhar, o país cresce, o país resolve seus problemas. É o único desse grupo que apresenta resultado positivo de emprego. China e Estados Unidos. Endividamento. Os Estados Unidos têm como sequela, depois dessa crise, além de sustentar 2 guerras simultaneamente, o endividamento sobre patrimônio crescente, né? Déficits orçamentários enormes. É um país que tem números ruins. A China, por outro lado, apresenta superávit e apresenta um endividamento sobre PIB decrescente, porque o PIB deles cresce a taxa de 10% ao ano. Apesar de ter feito um pacote de 580 bilhões de dólares de estímulo durante a crise, a China hoje vive outra natureza de problema. Eles estão tentando desaquecer a economia deles, contingenciando o crédito, criando compulsório maior, aumentando a taxa interna de juros, justamente para tentar diminuir a velocidade de crescimento, porque eles agora já têm uma bolha imobiliária que só em Xangai, no ano passado, foi de 60%. Do outro lado, os Estados Unidos estão enfrentando um novo escândalo financeiro. O Goldman Sachs, eu vou ser muito didático e simplista, criou lá a versão Yankee do boi gordo.
né? Vendeu o que não tinha, títulos sem lastros, títulos podres, convencendo a comunidade de investidores a comprar porque não valia nada. Okay? É só para simplificar didaticamente a nossa versão Yankee do boi gordo. Okay? Isso também joga de novo no mercado financeiro o nível de incerteza e desconfiança do investidor comum. O mundo volta a crescer depois de 2009, um ano muito ruim, negativo de crescimento para todos. Estimativa do FMI é de que o mundo volta a crescer. Ótimo. Depende da Europa. Tá? Esses números provavelmente não consideraram o tamanho da encrenca que a Europa pode gerar para o planeta, mesmo porque a Grécia tinha números obscuros, era uma caixa preta, que na hora que se abriu, viram que o número era muito maior do que de fato a Europa estimava. Didaticamente, os teóricos da economia, eles colocam letras para identificar o perfil de cada país no convívio da crise. Letra V é um país que tem uma base leve, ou seja, pequena, 2 trimestres, por exemplo, de recessão, caso do Brasil. Letra U, uma base mais larga, 18 meses de convivência com a recessão. O L, uma crise mais longa, o Japão, por exemplo, 10 anos, né, de processo recessivo. E agora, o que estão falando para nós é o seguinte, o Brasil vai viver um V, ou W, desculpa, ou várias economias vão ter que conviver com essa nova configuração, que seria partindo da nova etapa, nova onda de crise, que seria basicamente capitaneada pela Europa. Se ela vai ser tão profunda quanto a gerada pela quebra do Lehman Brothers, é cedo para definir. O problema é o seguinte, estamos voltando para uma nova etapa de incerteza, uma nova etapa de volatilidade que será capitaneada pela Europa. Bom, o Brasil passou bem pela crise, fomento de consumo, vendeu-se carro para burro, tanquinho, geladeira, linha branca, o real se valorizou. A preocupação agora ou melhor, aqui é a taxa de crescimento prevista pelo Banco Central, 5,6%. A questão do crescimento vai depender agora dessa questão da Europa, porque ninguém cresce sem crédito. Se tiver contingenciamento de crédito depois do problema da Europa, nós vamos ter o nosso crescimento comprometido. Nossa reserva cambial está altamente confortável. A preocupação também, do mesmo jeito que a China tem a preocupação do crescimento acelerado, agora o Banco Central começa a trabalhar com juros mais altos para tentar conter um pouco a nossa inflação. E o endividamento público do Brasil vem crescendo, PAC 1, PAC 2, concurso público e etc. E o nosso governo realmente, ele é um governo relativamente perdulário, né? Está colocando bastante dinheiro na frente, em cima de uma plataforma de otimismo que agora, com a questão da Europa, pode ser questionável. Como é que está o mercado de grãos? Nos últimos 3 anos conseguimos resultados positivos, decrescentes, porém positivos. A safra 07-08 foi a melhor, a do ano passado já foi mais ou menos, esse ano já começa a apertar vocês, não é? O problema da chuva na colheita da soja comprometeu a receita no soja-verão, e agora a estiagem na safrinha vai comprometer nas contas de vocês mais um pouco. De uma maneira geral, a safra de inverno, não só no Mato Grosso, mas em outros estados, vem drenando os resultados dos produtores. É importante entendermos isso de forma mais sistemática. O aumento da produção de milho de inverno é uma tendência. Independente até dos resultados ruins ou bons, eu não acredito que o Mato Grosso vai reduzir sua área, não acredito que o Mato Grosso vá reduzir safrinha, porque o verão está diminuindo, ou melhor, a safra verão está estável há 7 anos, na casa de 30 milhões de toneladas. Ou seja, a safrinha surge como elemento regulador de mercado, o que é um risco grande, porque a safrinha, por mais cedo que você plante, ainda é uma safra de risco. E vocês estão sentindo isso agora. O Centro-Oeste tem uma limitação de armazenagem. Não que falte armazéns no Mato Grosso. Maguila colocou aqui, o Mato Grosso tem 25 milhões de toneladas de capacidade estática. Porém, existe uma distribuição irregular. Boa parte desses armazéns estão ao sul de Cuiabá. E o norte precisa de mais armazéns para fazer frente à necessidade que a safrinha impõe.
O ritmo de expansão, diante de todas as questões que foram levantadas pelo Maguila, e somando a questão de crédito, ela está contingenciada, ela hoje está limitada, não se expande mais as fronteiras de forma tão rápida. Por quê? Hoje existe o Big Brother, vocês estão tendo suas áreas vigiadas, você cortou ali, amanhã bate um cara na tua porta com um carro preto e dourado, e com o cara do IBAMA do lado, fala, meu amigo, vamos embargar a sua nova lavoura. E o crédito também é outro fator que vem limitando a expansão das áreas. Agora, uma coisa importante é que vocês a cada dia mais vão querendo saber mais dos seus números. É por isso que a ProSoja me convidou. E um dos fatores importantes que vocês têm é o projeto Referência, que a ProSoja desenvolve, que é justamente para criar no produtor uma visão mais clara dos seus próprios números. É uma iniciativa muito interessante, tem que ser valorizada pelo produtor, porque realmente é na ponta do lápis hoje que você vai avaliar se a tecnologia transgênica, BT, outras variedades de milho e soja que estão por aí, compensam no final do dia, valem a pena. E também, eu vou plantar mais safrinha, vou plantar menos safrinha, até onde eu devo ir, entendeu? Fazer simulações, fazer conta, porque o Mato Grosso precisa de gestão. E o Mato Grosso está à frente de outras regiões do país. E nesse aspecto, por exemplo, Referência, não existe nada parecido em outros lugares. É uma iniciativa muito positiva. Por exemplo, uma das coisas que a gente identifica em qualquer análise mais sofisticada de fluxo de caixa e de operações, o Mato Grosso, quem vendeu soja antecipadamente nos últimos 3 anos se deu melhor. Quem fez troca, quem fez pré-fixação, quem fez pré-pagamento à soja verde, ficou melhor do que quem ficou em cima da soja vendendo mais tarde. Porque o mercado na descendente, quem vende primeiro, vende melhor. Okay? Aqui uma análise de logística para vocês. A gente construiu em cima de dados do IMEA, da AgroSecurity, de escoamento e colheita. É uma análise interessante porque mostra um pouco o efeito que a superprodução do Mato Grosso está gerando na questão logística. Essa barra azul clara corresponde à safra de milho do ano passado. Veja que aqui, em março do ano passado, a necessidade de capacidade estática para o Mato Grosso era da ordem de 11 milhões de toneladas. O Mato Grosso estava absolutamente tranquilo em relação à armazenagem. Detalhe interessante, como os argentinos não colheram a safra deles, o Brasil teve que cobrir não só a sua demanda de exportação, como a da Argentina também, e o escoamento foi muito rápido. Veja que no final do ano quase não tinha soja no Mato Grosso. Nesse instante aqui, minha gente, imagine se você como um gerente de fábrica em Rondonópolis, fábrica de soja, vendo os caminhões descendo para Paranaguá, e você liga para a mesa de operações de São Paulo e fala, cara, vamos subir o preço aqui, porque a soja está indo embora para o porto. Nossa fábrica vai parar em novembro, outubro, vai custar para a gente 5 milhões de reais por mês de custo fixo. Aí o cara lá de São Paulo fala, paga mais, o que você precisa? R$1, R$1,50? Cobre a exportação. Isso aconteceu. Agora, esse ano, veja lá, nós temos a soja aqui escoando bem mais devagar. Claro que está escoando devagar. Tem soja argentina. O frete estourou aqui, a movimentação mais lenta. Você pode esperar no segundo semestre que algum gerente de fábrica vai pôr pressão e estresse no mercado? Não. Então, para aqueles que ficam esperando soja para vender no segundo semestre melhor, preste atenção, o único fundamento que pode ajudar é câmbio agora, ou uma eventual quebra na safra americana, e nós vamos falar mais adiante. Voltando para a logística. Aí entrou a safrinha. Safrinha recorde. Veja lá que em agosto precisou quase 10 milhões de toneladas de capacidade estática. E depois o escoamento dessa safrinha foi lento. Sobrou 4 milhões de toneladas no final do ano. Pegamos essas 4 milhões e trazemos para cá. Apesar da barrinha ser menor, por causa da escala do mapa, é o mesmo 4 milhões de lá, está aqui. E aí já entra a safra verão. Tá? E o milho não mexe, porque o frete está alto, o milho não anda. Chega aqui, o que precisou? Quase 17 milhões de toneladas de capacidade estática de um ano para outro. Daqui para cá,
precisou de 7 milhões de capacidade de armazenagem que não existia a mais. Por que o frete da soja estourou? Por causa disso. Muitos armazéns operaram como transbordo, filas enormes de caminhão chegando, filas enormes de caminhão saindo, alocação de caminhão e estourou o frete. E aí a pergunta primeira: até que ponto será que o excesso de milho não está prejudicando o frete da soja? Quanto será que esse frete tirou da soja de vocês? R$1? R$1,50? É uma conta que o IMEA tem que fazer, que a ProSoja tem que fazer para vocês. Continuando a história. Bom, esse milho vai fluindo devagar, o milho safrinha 2009, e agora ele encontra o milho 2010 que vocês vão colher logo mais. Já começou até em alguns lugares. Em agosto de 2010, a necessidade de armazenagem, e é de 2 a 3 tipos de produtos separados, de 14 milhões de toneladas, maior do que vocês precisaram no ano passado aqui em março. E, bom, com o fluxo de exportação que a gente está imaginando e com a dinâmica do mercado de milho que nós estamos programando, vocês vão ter, provavelmente na virada do ano, se o Sávio não desenvolver um programa fantástico de PEP de exportação para escoar isso aqui, né, Sávio? Seria maravilhoso, né, Neri? Vocês vão terminar o ano com quase 10 milhões de toneladas estocadas no Mato Grosso. Quase o dobro disso. E aí a pergunta que eu faço para vocês: qual será o frete em 2011 para a soja de março? Qual será o frete? O problema de logística existe e ele está sendo testado e forçado pela capacidade fantástica que vocês têm de produzir. Vocês estão sendo vítimas da própria competência de produzir. Vamos lá. Vamos ver como é que foi a soja no Brasil afora. Bahia produziu 21% a mais. Mato Grosso, 4,5% a mais. MS, 18% a mais. Goiás, 10% a mais. Paraná, 46% a mais. Maior safra da história do Paraná. Rio Grande do Sul, 20% a mais. Seus patrícios estão lá piochados, faceiros, fazendo fogo de chão, comemorando essa safra maravilhosa deles. É lógico que estão chorando por causa do preço, que está ruim para todos. Total da história, 67 milhões e meio de toneladas, minha gente. Fantástico, uma safra maravilhosa. Só que ela não está rentabilizando. Vamos ver a dinâmica de oferta aqui, ó. Olha só o estoque inicial. Essa linha pertence à Conab e aqui a nossa análise da AgroSecurity. Veja lá, nós começamos o ano com o menor estoque da história. Rapou os armazéns. Embarcou até fundo de silo. Foi tudo embora, cobrindo o buraco da Argentina. Aí vamos lá. Agora a safra recorde. Aqui o consumo interno, que também vai para a farelo de exportação. A Conab tem lá 3,6 milhões de toneladas, nós estamos falando de 3,35. A Conab um pouco mais otimista na exportação e nós um pouco menos, por causa até do atraso que o próprio produtor está tendo de comercializar, de vender. Final da história, Conab aponta para um final de ano com 5 milhões de toneladas e nós falando em 7,7. Qualquer um dos dois números é o maior estoque de passagem da história. Okay? Daí fica uma parte aqui no Mato Grosso. Vamos ver o mundo aí na safra 0809, 09, 010, que é a que o americano está comercializando agora. Veja lá. Estados Unidos, no 0809, produziram 80 milhões de toneladas. Nessa safra que está comercializando agora, tem 91 milhões de toneladas. Produziu 10 milhões de toneladas a mais. Brasil, o ano passado, 57,8 e agora colheu 67,5. 10 milhões de toneladas a mais. Argentina, 32, colheu 54. 22 milhões de toneladas a mais. Desconsiderando a quebra deles, comparando com o ano anterior, são 8 milhões de toneladas a mais. A oferta está muito boa. Ah, mas tem a demanda chinesa? Tem. Vamos ver aqui. A oferta, então, de 45 milhões a mais. E a demanda? 77 milhões de toneladas, incluindo a China, contra 80 agora. 3 milhões e 600 mil números do STA. Se a China for além, vai 2 milhões a mais. Vai para 5 milhões.
contra uma recuperação de estoque de 45. Olha o estoque mundial, vai voltar para casa de 63. Né? Aí alguém aí deve estar falando, mas então a coisa pegou. Está complicado. A notícia boa é a seguinte, a Bolsa de Chicago olha muito para dentro. Ela olha muito para o seu mercado doméstico. Olha Brasil, olha China, olha Argentina. Porém, eles olham esses números aqui. Estoque interno nos Estados Unidos foi de 12 para 15, depois caiu para 5, 3 e 5. Isso significa que o estoque interno americano é muito baixo. Isso deixa o mercado sujeito à especulação climática. A volatilidade do clima, do mercado climático até julho, pode, não estou dizendo que vai, pode dar a vocês oportunidades de fixação boas. Um jogo interessante seria a fixação de soja numa condição regular e aguardar um pouco o câmbio, porque a situação da Europa vai ter desdobramentos. E vocês viram que o câmbio pode puxar por causa dessa situação. Então o fundamento Europa pode trazer o câmbio até acima de 2. Tá? Então essa é uma possibilidade. O milho safrinha, o milho verão, 31 milhões era há 7 anos atrás, está com 33 agora. Agora a safrinha que cresceu, saiu de 10 em 20. Quem produziu mais? O Mato Grosso hoje é responsável por 16% da produção de milho, safrinha, milho geral do país. Para o Brasil, a safrinha do Mato Grosso é importante? Sim. Por quê? Porque é ela que vai ajudar a regular o mercado, a controlar a oferta. Porém, no Mato Grosso a conta naturalmente não fecha. Nós vamos ver que sem programa do governo pode parar, né? E nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora, com a nossa competência de produzir milho, e principalmente a do Mato Grosso, nós viramos o ano com 11 milhões de toneladas. Temos um consumo interno de 46. A estimativa de exportação beirando aos 8 milhões de toneladas, minha gente, por enquanto está muito otimista, porque até agora não passamos de 2 milhões de toneladas e já estamos chegando no mês de maio. Já estamos passando 1/3 do ano e não conseguimos exportar 1/3 do que foi definido como possibilidade pela Conab por nós. Seria muito legal que tivéssemos um PEP de exportação para desafogar, descongestionar esse estoque que está ficando aqui dentro. Existe uma possibilidade interessante aí. Caso esses números se confirmem, terminamos o ano de novo com 11 a 12 milhões de toneladas de milho, dos quais 7 milhões por aí devem ficar por aqui, Mato Grosso. O mercado de milho está um pouco diferente da soja. A oferta mundial de 10 milhões a mais esse ano se contrapõe com uma demanda necessária de mais de 31 milhões. Ou seja, a tendência dos preços de milho diminuir o spread, a diferença em relação à soja no ano que vem. Ok? Aliás, a safra americana está indo muito bem. Eles já estão com 62%, se não me engano, plantado, contra 48%, que é a média histórica para o período. O estoque mundial de milho está se recuperando. Então, não tem grande novidade. Agora vamos falar um pouco de 2 eventos que vocês vão ter que prestar atenção nos próximos meses. Um é um evento que está ocorrendo agora nos Estados Unidos. Criou-se um rumor inicial de que poderia se bloquear o Golfo com essa mancha de óleo que está brotando lá do poço de petróleo que está vazando. De fato, é um desastre ecológico absurdo. E essas linhas roxas já mostram os isolamentos, as contenções físicas que foram colocadas nessa região. Essa mancha já diminuiu um pouco, porque eles estão usando um tipo de detergente para dissolver o petróleo. Agora, risco existe de movimentação de correntes e bloqueando aqui a saída do Mississippi, que é um ponto onde flui navios dos Estados Unidos para exportação. Hoje, o que se embarca de soja é menor, se embarca mais milho agora, mas mesmo assim ainda se embarca soja. Isso foi levantado por alguns analistas em Chicago como um potencial problema. Por enquanto, ele não se manifestou, mas é importante vocês entenderem
que se amanhã tiverem que colocar barreiras aqui para proteger o ecossistema da foz do estuário aqui do Mississippi, geraria um problema de custo de frete mais alto. Isso geraria aumento dos prêmios nos Estados Unidos e provavelmente jogaria Chicago para baixo. Como prêmio para nós, nós teríamos uma elevação dos prêmios em Paranaguá e nos portos da Argentina. Só que eu só estou colocando isso como uma mensagem para vocês partirem para olhar isso como um fundamento de mercado que pode ser positivo para vocês no futuro. No médio, isso é no curto prazo, coisa de um mês. Porque se não conseguirem fechar esse poço, essa coisa vai crescer mesmo. Agora, no médio prazo, minha gente, nós estamos chegando no ponto importante da humanidade aí. Nós temos uma briga agora, esses caras estão querendo construir uma bomba, e esses aqui já têm uma bomba, eles não se gostam, eles não se amam, e aqui é administrado por uma gente que é meio inconsequente. Essa semana, houve um clima meio tenso nos Estados Unidos, onde as delegações dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra saíram da plenária enquanto Ahmadinejad, que é o presidente do Irã, falava. Eles estão fazendo manobras na marinha deles, no Golfo de Omã, 2 vezes nesse mês, e eles estão lá, teoricamente, é o que se fala, que eles estão preparando uma bomba. E esses caras aqui sabem que a bomba tem endereço certo para eles. Então, a preocupação enorme que existe hoje é do aumento da tensão entre esses países. Porque aqui, minha gente, nesse Golfo, trafega boa parte do petróleo do Oriente Médio. Aí você fala, pô, Pimentel, mas você está em Lucas falando isso aí, o que isso serve? É importante vocês acompanharem esses eventos, porque que seja 20% ou 15% de possibilidade de se ter um conflito armado nessa região, e as soluções negociáveis estão se esgotando, você teria uma inversão de mercado enorme, com problemas sérios no mercado financeiro, câmbio muito volátil, fertilizante subindo de preço fortemente junto com o petróleo, e aí um cenário totalmente... Então, o fertilizante comprado cedo, que é uma estratégia que vocês usam sempre, é uma boa estratégia. Também, gente, eu não estou falando para ninguém perder a noite de sono. É só para informá-los de que o mundo lá fora existe e tem gente muito má conduzindo certas coisas importantes. Vamos lá. Clima Security é uma análise que nós fazemos em várias regiões do país, dentre as quais Lucas do Rio Verde, onde a gente define um produtor padrão e esse produtor padrão ele é analisado em vários aspectos. Nós temos produtor padrão em Juí, Medianeira no Paraná, em São Miguel do Iguaçu, Londrina, Dourados, São Sebastião do Paraíso com a cooperativa nós temos um produtor de café, nós temos Uberlândia, Rio Verde, Mineiros, e no Mato Grosso nós temos Primavera, Lucas, Sapezal e temos um produtor que planta algodão também na Bahia. Esse produtor padrão ele é desenvolvido junto com o pessoal do Banco do Brasil, com revendas de insumos. Aqui nós temos um trabalho junto com a Fiagril, com a Associação de Produtores, ou o IMEA aqui no Mato Grosso nos ajuda. E nós analisamos há 3 safras esses grupos, sobre todos esses aspectos, que eu não vou detalhar demais. Estudo completo de clima para trás e para frente. O tamanho do produtor, patrimônio, cronograma de plantio, tecnologia que usa, custo de produção, como compra, como vende, se faz troca, se faz contrato a fixar, se faz, enfim, financia na cooperativa, na revenda, na trading, e saímos lá com os resultados projetados. É um trabalho muito detalhado. E nós usamos essa base de trabalho para fazer o circuito AproSoja e soltar os resultados, e pegando também alguns números do projeto de referência relativo ao PEPRO do ano passado. Então, o que nós fizemos? Aqui, para Primavera do Leste, é um produtor de 2.300 hectares, e planta com arrendamento de 15%, não tem armazenagem própria e tem uma tecnologia de nível ótimo. Veja os números dele. Aqui nas últimas 4 safras e a projeção para 2010 e 2011. Então ele teve preço médio de venda, 28,75, 39, 29, 28. Produtividade, 51,
48, 52, 51. Custo fixo, custo variável, que envolve os fertilizantes, defensivos, sementes, etc. Tal, óleo diesel, impostos. Então aqui, porque isso aqui é valor bruto. Tá? E o custo variável. Nós separamos o custo fixo. Por que nós separamos o custo fixo? Porque ele é uma lógica do Mato Grosso em relação ao crescimento de plantio na safrinha. Diluir o custo fixo. E esses foram os resultados dele nos últimos anos por hectare, nesse caso produtor. Agora aqui nós analisamos sem governo, com governo e sem milho safrinha. Como se o produtor não plantasse milho safrinha. E aqui com o prêmio do governo e sem. No primeiro ano o governo não ajudou, então foi igual. Foi melhor plantar safrinha. Segundo ano, foi melhor plantar safrinha com a ajuda do governo. Terceiro ano, de novo com a ajuda do governo. E no quarto ano também com a ajuda do governo. Moral da história, do acumulado de 4 anos, sem dúvida, o Sávio e a Andressa foram elementos importantes para a rentabilização no sul do Mato Grosso. Okay? Vamos ver o norte. Produtor de 1.000 hectares de Lucas do Rio Verde, com 50% de arrendamento, 0% de armazenagem própria e nível de tecnologia ótimo. Esse foi o perfil de comercialização de soja, 26,50, 36, 28, 26. Belíssima produtividade, com queda nesse ano, né? E a projeção de 54 para o ano que vem. Os custos fixos, variáveis. Foi muito melhor até que o produtor do Sul no primeiro ano, porque escolheu a troca. Primeiro ano, nesse ano foi troca, né? Primeiro ano foi muito bem, segundo ano muito bem, e agora, esse ano não teve troca, já trabalhou com resultado muito mais modesto, comercializou mais tarde, pegou preços piores, né? E aí vai. E a projeção para o próximo ano não é muito positiva também. E como é que fica aqui para Lucas a análise com governo, sem milho? Veja lá. Olha o resultado do ano passado. O governo ajudou a compensar a conta. Sem governo seria desastroso. Esse ano novamente. Aliás, esse é o ano que nós estamos agora. Eu não estou considerando a quebra de safra aqui. Com quebra de safra esse número fica bem pior, mesmo com a ajuda do governo. Ou seja, com o programa do governo, o milho esse ano dá negativo, de qualquer forma. E a pergunta que não cala é a seguinte: bom, e se tivesse feito só soja em algumas áreas? Você poderia ter uma produtividade melhor de soja, trabalhando no ciclo médio? Essa é uma questão que vocês vão ter que discutir internamente. O importante é entender o seguinte: eu não estou pregando aqui que não se plante safrinha. A conta da safrinha é muito sensível. Nós vamos ver agora. Então vocês têm que trabalhar a safrinha num patamar que seja dentro do ótimo, do risco para vocês. Aqui, rapidamente, redução de custo de 7,7%. Né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, a questão de Lucas, a questão do clima que nós estamos acompanhando. Veja déficit hídrico aqui. Sapezal com déficit hídrico. E o Sul está com 3 meses apenas, porque lá começou a safrinha mais tarde. Provavelmente vai sofrer até mais que vocês. Okay? Essa é a lógica da safrinha, minha gente. Decisão de plantar. Cronograma de plantio, de 1º de fevereiro a 10 de fevereiro, de 10 de fevereiro a 20 de fevereiro, 1º de março a 10 de março. Esse é um modelo didático, não tem cunho científico mesmo, porque nós não temos nem estatística de safrinha aqui que nos dê essa condição. Mas veja lá, intuitivamente sabemos que a produtividade vem caindo de 120 para 105 à medida que você planta mais tarde. 85 e por aí cai. Hoje estão falando que essa daqui está dando 85. Aí eu não vou discutir o mérito. O importante vocês entenderem é a lógica. Rentabilidade. Se o milho plantado mais cedo ou mais tarde tem o mesmo preço, que é diferente da soja, a soja não. Quem planta mais cedo, colhe mais cedo, vende melhor. O milho é só uma função de produtividade. Então, quem colhe 120 tem 15% de margem. Depois cai para 5, cai para 0, cai para menos 10. Esse milho daqui. Né? Agora vamos entender o conceito de gestão de risco, que é isso que vocês têm que entender e começar a trabalhar, porque é isso que os grandes fazem melhor do que vocês, muitas vezes.
O risco de quebra significativo vai aumentando, porque é o seguinte, a lógica é, se você quer segurança, aplica na poupança. Se você quer ser agressivo e rentabilizar, aplica no mercado de ações. Mais rentabilidade, maior risco. Essa é a lógica do investimento financeiro. Só que o que está acontecendo aqui? Veja lá, à medida que você vai evoluindo no tempo, seu risco de quebra significativo vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. E o que está acontecendo hoje? Você está assumindo o risco maior e está aplicando no risco que rentabiliza menos. Então, é importante vocês fazerem esse exercício aqui para entender qual é o ponto certo de até onde ir com o milho safrinha. Não estou falando para não plantar, eu estou falando que vocês têm que analisar a safrinha de forma racional, sem paixão. Mesmo com o governo, essa análise é importante ser feita. Okay? Sem governo, nem precisa pensar fazer conta. Hã? Dinheiro da sogra. O Galvão diz que é dinheiro da sogra. Gente, só para concluir. Resultados do Brasil, só destaque. Melhor custo de produção do país. Ijuí, no Rio Grande do Sul, semente salva. Produtividade, Medianeira, Paraná, nos nossos produtores padrão, 58,78 de média. Venda média, melhor preço, é lógico, Ijuí, está perto do porto. Lucro operacional, melhor rentabilidade operacional por hectare hoje no Brasil, para nós, foi em Medianeira, Paraná. No Brasil, de uma maneira geral, a soja deu resultado positivo, fazendo o custo corretamente, rateando despesas fixas, e o milho safrinha vem dando resultado negativo em todas as praças, sem a ajuda do governo. Se colocar ajuda aqui, vai mudar o quadro, com certeza. O algodão rentabilizou esse ano, cadê ele aqui? Aqui está com uma margem positiva. E o café, que é a safra alta, também não está conseguindo um bom resultado. Último slide, relativo a endividamento. Esse é um slide que nós fizemos para o Banco do Brasil, um evento mundial do banco para investidores, transmitido simultaneamente para a Inglaterra, Estados Unidos, etc. Fizemos o nosso produtor padrão em várias localidades, pegamos o preço da terra dele e tiramos o endividamento. Dividimos o endividamento pelo valor patrimonial. Dívida sobre patrimônio. De Ijuí, vale R$31 mil o hectare lá, 31, 32. O produtor deve R$600 por hectare. Ele deve 22,1% do seu patrimônio. E veja lá, isso vai, mesmo no Dourados, onde o produtor está com mais problema, ele ainda deve 23 só. Aqui em Rio Verde, o produtor tem 50% de arrendamento, 13% de endividamento sobre patrimônio. Normando falou para mim assim, você está incitando endividamento no Mato Grosso. Não, não é isso, é para vocês entenderem que comparativamente com empresas urbanas, construção civil Gafisa, Camargo Correia, MRV, Vale do Rio Doce, Aracruz Celulose, depois do questão cambial, Erija, que pede cadastro para vocês aí, né? Vocês não estão tão mal assim. E é importante entender que o endividamento faz parte do negócio e vocês têm que trabalhar de forma inteligente com isso aí, ok? Teve gente lá que falou assim, mas eu vou agora eu vou pisar no acelerador, eu vou ser igual a Aracruz aqui. Calma, gente, não é por aí. O problema do produtor é fluxo de caixa. Vocês têm que trabalhar bem, ter o dinheiro, porque esses aqui devem mais, mas eles têm fluxo de caixa. E muitas vezes o produtor morre, não é por causa do valor patrimonial dele, é porque ele sai na frente imobilizando capital e fica sem oxigênio para girar. E vocês estão com dinheiro imobilizado e capital em milho. Não esqueça, vocês vão estar em setembro com dinheiro parado naquela duna de milho que o Maguila mostrou ali. E vocês vão estar precisando comprar óleo diesel, vão estar precisando de dinheiro para a próxima safra verão. Então, ajam com inteligência em relação ao seu dinheiro. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade, a ProSoja, minha última palestra no circuito. Orgulhoso de ter sido convidado. Desculpa, Neri, pelos 5 minutos, dessas são só 5. E muito obrigado.